Gente, queria propor uma discussão aqui com vocês para a gente poder pensar e refletir sobre alguns assuntos aí que vêm tomando conta dos noticiários e das rodas de conversa, que é sobre o futuro aí da economia no Brasil, o que vai ser nas próximas semanas, nos próximos meses. E aí seria interessante a gente fazer algumas reflexões que não acontece na grande mídia e que é pouco discutido e faz parecer inclusive que é um assunto meio proibido, que seria o quê? Tributar os ricos, tirar de quem tem, ainda mais num momento de crise como esse. Então nós estamos vivendo um período muito singular, muito diferente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em que a saúde das pessoas e o seu isolamento social precisa ser a prioridade. Mas é claro que o trabalhador está preocupado com o quê? Com o seu emprego. Então, ele já está muito provavelmente ou na informalidade ou num emprego precarizado. E agora, com esse distanciamento, com essa quarentena, com essa obrigatoriedade do comércio fechar, ele se preocupa mais ainda, até porque ele vem sofrendo pressão dos patrões, dizendo então que se isso continuar, se isso perdurar, ele provavelmente vai demitir a maioria dos seus funcionários. Então a gente precisa localizar alguns problemas aqui para tentar propor possíveis soluções. Então, 4 entidades de auditores fiscais lançaram um documento muito interessante. Procurem o documento e leiam. Ele chama Tributar os Ricos para Enfrentar a Crise. Foram 4 entidades, vou falar aqui o nome delas. Os Auditores Fiscais pela Democracia, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital e o Instituto Justiça Fiscal. Então essas 4 entidades escreveram um documento chamado Tributar os Ricos para Enfrentar a Crise. Então, não é tirar do pobre, mas é tirar de quem tem para que a gente consiga enfrentar essa crise e consiga fazer a nossa quarentena sem grandes preocupações. Ridícula aquela bolsa de R$ 600 proposta pelo governo, proposta não, né? Já homologada, para que quem está na informalidade receba esse benefício, entre aspas, né? Sendo que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo, contudo, o país mais desigual do mundo. Então a gente precisa lembrar de algumas coisas aqui que vez ou outra é falado, mas parece que as pessoas esquecem, né? Para vocês terem ideia, em 2019, isso não sou eu que estou falando, tá? São essas entidades que conhecem a fundo aí a renda dos brasileiros e das empresas. Em 2019, 206 bilionários no Brasil somaram uma renda superior a 1 trilhão. 206 pessoas, somada a riqueza delas, dá quase 1 trilhão. Bom, 1% da população brasileira, ela sozinha, só esse 1%, consegue ficar com 30% de toda a renda no Brasil. É muito dinheiro na mão de poucas pessoas. Então, essas pessoas precisam ser tributadas. Não o pequeno empresário, não o trabalhador, com uma reforma trabalhista, por exemplo, que retira mais direitos que os poucos que ele tinha, né? Bom, eu não vou aprofundar muito em cima do documento, apesar dele ser curto, ter só 9 páginas, então é tranquilo e bem didático para que todos leiam, mas vou citar só algumas coisas aqui que eu acho pertinente, só para a gente ter ideia. Então, uma das coisas que eles propõem é uma alíquota adicional de 30% sobre os bancos. Os bancos em 2019 tiveram um recorde de lucro, então dinheiro não falta para esses caras. Então eles propõem então uma alíquota adicional de 30% para esses bancos e uma mudança na tabela de impostos. Então uma das coisas é que quem recebe até R$ 4.000, isenção fiscal, não paga nada. E aí eu consigo aumentar diretamente a renda desse trabalhador e fazer com que ele consuma mais. Então quem ganha até R$ 4.000, isenção fiscal, não paga nada. No entanto, quem recebe a partir de 60 salários mínimos, lembrando que é uma proposta de mudança de taxação aqui e mudança da tabela de imposto temporária, tá? Não é para sempre não precisa ficar preocupado, desesperado, você é milionário não. Então, aquele que recebe a partir de 60 salários mínimos teria então uma alíquota de 35% sobre a sua renda.
Então, quem recebe até 60 salários mínimos, 35%. Essas pessoas correspondem no Brasil 0,7%. Então, de todas as pessoas no Brasil, 0,7% recebem a partir de 60 salários mínimos. Aqueles que recebem 80 salários mínimos, uma tributação aí, então, uma alíquota de 40%. E aqueles que recebem 300 salários mínimos, aliás, a partir de 300 salários mínimos, que tem gente que ganha muito mais do que isso, uma tributação então de 60% sobre a sua renda. Essas pessoas que recebem mais de 300 salários mínimos, elas representam 0,09% da população brasileira. Então essas pessoas teriam então uma alíquota de 60%. Então, só essas três coisas aqui. 35 sobre quem recebe 60 salários mínimos, 40 quem recebe 80 salários mínimos e 60% quem recebe acima de 300 salários mínimos, a gente já conseguiria arrecadar em um ano 120 bilhões. E não faria grande diferença para essas pessoas que já são milionárias. Uma outra coisa também interessante, que é proposta então por essas quatro entidades, é um imposto então sobre as grandes fortunas. E como que seria esse imposto? Quem tem um patrimônio de 20 milhões, então teria 1% de tributação em cima desse patrimônio. Quem tem a partir de 50 milhões, 2%. E quem tem um patrimônio a partir de 100 milhões, 3%. Novamente, a gente estaria atingindo só 0,09% da população brasileira. Com essa taxação aqui das grandes fortunas, a gente conseguiria arrecadar no ano 40 bilhões, além daqueles outros 120 bilhões sobre os altos rendimentos e sem contar os 30% aqui em cima das instituições financeiras. Tem outras propostas também no documento, vocês podem ler lá, vai além disso daqui, só que eu separei só essas três aqui que eu achei as mais interessantes. Então a gente precisa levantar essa discussão, começar a estimular ela e perceber que tem pouquíssimas pessoas no Brasil que têm muito dinheiro. E esses caras precisam ser tributados. Eles precisam contribuir num momento como esse e não o trabalhador. Ou então recebendo um dinheiro, uma migalha desses 600 reais aí que foi homologado pelo presidente. E que o nosso ministro da Economia ainda teve a pachorra ainda de dizer que não sabe de onde vai tirar esse dinheiro, porque o Estado não tem esse dinheiro. Bom, os auditores fiscais estão dizendo aqui quem são essas pessoas que têm dinheiro e como que o Estado pode agir para conseguir tributar essas pessoas e fazer com que o brasileiro consiga enfrentar essa crise e alavancar a economia depois com o fim dela. Bom, é uma discussão que precisa ser feita, como eu disse no começo do vídeo, parece que é um assunto que não pode ser falado. Quando é para tirar direito do trabalhador, todo mundo acha algo completamente natural, normal e tem que acontecer. É apertar o cinto, né? Agora, apertar o cinto em cima desses 0,7% de pessoas, aí ninguém quer, né? Até porque quem financia a campanha desses caras são eles. Bom, isso é pra gente refletir e pensar mais sobre. Leiam um documento que ele é muito bom.